Olá, pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo do Segue, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos do Salvador e mostram como ser um verdadeiro discípulo, né? Então, para isso, a escritura base, né, desse tópico está lá em terceiro Nef, capítulos do 12 até o 14, certo? Então, vamos começar a respeito dos ensinamentos do Salvador sobre como ser um verdadeiro discípulo, tá bom? Então, começando. Há muitas verdades, conselhos e advertências em terceiro Nef, 12 a 14. Como eu sempre gosto, gente, sempre gosto de, nesse vídeo, né, mencionar o cabeçalho de cada uma desses capítulos, para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que eles falam, né? E aí, durante a semana, na nossa leitura, né, nós vamos poder aprender mais a fundo a respeito desses capítulos. Mas essa parte dos cabeçalhos nos ajuda muito a entender um pouco o que é que o Salvador fez, o que é que a Escritura diz neste capítulo, né? Então, capítulo 12 começa com Jesus chama e comissiona os 12 apóstolos, 12 discípulos. Então, ele escolhe seus 12 apóstolos, dá a eles poder e autoridade para agir como discípulos, certo? Logo em seguida, ele faz aos nefitas um discurso semelhante ao Sermão da Montanha, certo? Ele profere beatitudes. Então, lembra no Novo Testamento como ele faz boas bem-aventuranças, quase que não sai, as bem-aventuranças. Pronto, aqui ele profere as beatitudes, certo? Seus ensinamentos transcendem a lei de Moisés e têm precedência sobre ela, certo? Então ele ensina que os ensinamentos que ele traz são superiores à lei de Moisés e que ela tem precedência sobre ela. Então ela é mais antiga até do que a lei de Moisés, a lei que Cristo veio instituir. Ele também ordena aos homens que sejam perfeitos como ele e seu Pai são perfeitos. E aí ele manda comparar este capítulo 5, 12 com o capítulo 5 de Mateus. Logo em seguida, Jesus ensina os nefitas a maneira de orar. Depois, eles devem ajuntar tesouros no céu. Ensina que as obras que eles devem ter em vida devem ser obras que se preocupem em juntar tesouros no céu. Os 12 apóstolos, discípulos em seu ministério, recebem ordem de não se preocupar com coisas materiais. E aí ele manda comparar com o capítulo 6 de Mateus. Certo? No último versículo, no último capítulo, né, a base da nossa escritura de hoje, Jesus ordena: não julgueis. Pedi a Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele dá ordens, orientações que os cristãos, né, deveriam seguir. E ele promete a salvação àqueles que fizerem a vontade do Pai. Bom, então, devemos comparar essa escritura com o capítulo 7 de Mateus. Então, esse é o teor das verdades, conselhos e advertências contidas nesses capítulos. Eis um modo de estudar e aplicar os ensinamentos do Salvador nesses capítulos. Escolha um grupo de versículos e faça um resumo do que eles ensinam em apenas uma frase, começando com: os verdadeiros discípulos de Cristo. Por exemplo, um resumo de terceiro Nef 14, 1 a 5. E então aconteceu que, após ter dito estas palavras, Jesus de novo se voltou para a multidão e tornando a abrir a boca, disse: em verdade vos digo, não julgueis para que não sejais julgados.
Porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. O que repara no argueiro que está no olho do teu irmão, mas não atenta para a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que tens uma trave no teu próprio olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então enxerga claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aí tem um exemplo, né? Ele sugeriu, só como exemplo, tirar essa escritura por base. E aí você começa a resumir esse versículo e começar com os verdadeiros discípulos de Cristo. E aí ele mostra aqui como ficou o resultado da leitura desses versículos, montando uma frase que resuma o versículo. Então ele tem aí, ó, os verdadeiros discípulos de Cristo não julgam, certo? Então, em qualquer parte, qualquer um desses 3 capítulos, você pode pegar do capítulo 12, uns 5, 10 versículos, 6 ou 4, quantos você achar pertinente. Então, você vai dividir esses capítulos em grupos de versículos, e aí você vai fazer esse exercício de resumir, sintetizar o aprendizado dessa escritura em uma frase que começa com os verdadeiros discípulos de Cristo. Ok? E aí ele continua. Escolha um versículo desse capítulo que tenha um significado especial para você e o memorize, ou faça uma cópia dele e o coloque em um local onde você possa ver com frequência. Então, bacana, isso aí é interessante, gente. Verdade. Não vamos pegar qualquer um. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um problema de julgar os outros. Então, esses seriam versículos que eu poderia ter como importantes para que eu pudesse aprender essa verdade, que os verdadeiros discípulos de Cristo não julgam. Então, busque aqueles versículos que vocês se familiarizarem, certo? E resumam e façam a frase. Vamos fazer um desafio, gente? Eu sempre peço a vocês os desafios e normalmente não são cumpridos. Mas vamos fazer o desafio? Vamos deixar nos comentários desse vídeo, certo? A sua frase, certo? Então eu vou começar por mim. Hoje à noite, a minha frase vai estar no comentário, certo? Eu vou colocar o comentário, certo? Desafio vocês a fazerem o mesmo. Estudem essas escrituras e achem um grupo de versículos que vocês se identificam e escrevam uma frase resumindo o grupo de versículos, começando com os verdadeiros discípulos de Cristo, ok? Vamos fazer isso. Continuando, aí ele diz: depois que você fizer isso, memorize isso, seja um lema seu, uma coisa que você sempre, um mantra, né, como é dito, né? Uma frase de impacto sua, uma citação pessoal que lhe dê força. Ou até mesmo, né, faça um trabalho com ele numa edição, ou desenhe, escreva numa folha, ou digite numa folha, imprima e deixe isso no lugar bem visível, certo? Então, se você está com problema no casamento, bota lá, o verdadeiro discípulo de Cristo ama o seu próximo. Se você está com problema com a sabedoria, o verdadeiro discípulo de Cristo não se dá com bebidas quentes. Bom, você vai ler os versículos, você vai se identificar com alguns deles e fazer. Tá? Pense em como você pode aplicar o que aprendeu em seus esforços pessoais de ser um discípulo melhor de Jesus Cristo. Então, pronto. Depois que você fizer isso, você vai ponderar, ficar pensando em como você vai se tornar esse verdadeiro discípulo de Cristo. Ou melhor, como você vai evoluir, como você vai melhorar, como você vai se desenvolver
se tornar um discípulo de Cristo e se tornar dessa forma assim uma pessoa melhor. Certo? Então ele tem outras duas sugestões aí que nós não vamos ler. Ele pede para ler Mateus 5 a 7, como nós vimos, né? No cabeçalho de cada um desses capítulos, e ele também sugere que nós possamos ler Lucas 20 ao 49. Nesses capítulos aí, gente, nós vamos ver exatamente as mesmas coisas que o Salvador Jesus Cristo ele vai fazer com os nefitas no capítulo 12 a 14. Em outras palavras, a ordenação dos 12 apóstolos, o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Ele vai falar sobre as mesmas coisas que estão sendo faladas nestes capítulos, tá bom? Então, eu gostaria de concluir o vídeo de hoje prestando o meu testemunho, que eu sei que ser um verdadeiro discípulo de Cristo é algo árduo, mas é recompensador. Ele nos ajuda a ser melhores pais, ser melhores maridos, ser melhores líderes e ser melhores cidadãos onde quer que estejamos. E eu compartilho esse vídeo pedindo a vocês que possam cumprir o desafio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.